Olá, tudo bem com você? Professora Ana Cláudia Machado Silva, aqui da Academia de Radiologia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje. Então, eu quero deixar logo de início uma pergunta. Você sabe como se proteger das radiações ionizantes? Nós já vimos aqui nessa série de vídeos que as radiações têm seus efeitos biológicos e elas estão em todas as partes. Então é muito importante que você conheça. Chegou o momento da gente falar da proteção radiológica. Não está inscrito nesse canal? Já aproveita logo o início aqui desse vídeo e se inscreve e ativa os sininhos para você receber todas as notificações de vídeos. Porque toda semana a gente tem um conteúdo novo aqui no canal. Se você acha que a proteção radiológica é somente uma responsabilidade do supervisor de proteção radiológica, você está errado. Eu tenho que admitir que você está errado. Como supervisora de proteção radiológica, eu quero te ajudar nesse caminho. Falar um pouco aí da proteção radiológica de uma forma que você não aprende no seu curso tradicional. A melhor forma da gente se proteger das radiações ionizantes é o conhecimento. E não é só aprender sobre os princípios ou quais são os fatores, é ir além. Então, quando a gente quer se destacar como um bom profissional no mercado, não basta saber somente o básico, a gente deve ir para o avançado também, porque isso aqui nos posiciona de uma forma diferente no mercado. Então veja que esse tema, ele é importante para todo mundo, para todos aqueles que trabalham com essas radiações. Então a gente precisa ir além, como eu falei, do conhecimento básico. E aí eu vou mostrar um pouquinho nesse vídeo quais são os pontos importantes que a gente deve se atentar no momento que a gente vai conhecer a proteção radiológica, no momento que a gente vai estudar sobre esse assunto. Então é importante que a gente conheça do básico ao avançado, a construção de uma boa base, mas também a gente deve ir para tópicos mais avançados para que a gente se diferencie no conhecimento e também em boas práticas. Então o que eu quero mostrar aqui de uma forma bem simples é a definição da proteção radiológica que eu coloquei aí para você. Acompanhe aqui comigo. A proteção radiológica nada mais é do que o conjunto de medidas que visa proteger quem? O homem. Quando a gente pensa o homem, é aquele que trabalha com as radiações ionizantes e também aquele que se beneficia, que são os pacientes, que são indivíduos do público, assim classificado pelas normas. E também a proteção aí do meio ambiente. E aí do que a gente pensa em proteger? Dos possíveis efeitos que são indesejáveis e são causados por essas radiações aí ionizantes. Para que a gente atinja esse objetivo, para que a gente tenha essa definição bem aplicada, um dos pontos importantes é conhecer os tipos de radiações. Então, exatamente isso que a gente fez aqui na nossa websérie, que a gente falou dos mais diversos tipos de radiações, como essas radiações interagem aí no meio. Então, é importante a gente diferenciar uma radiação eletromagnética, o que é essa radiação, como é que ela interage no meio, como ela está classificada, assim como entender aí sobre as radiações corpusculares, a sua definição e como elas interagem nos mais diversos tipos de meio, tanto nos meios materiais quanto nos meios biológicos. E lembrando que a gente falou sobre esse assunto na nossa série de vídeo falando aí sobre as radiações ionizantes. Outro ponto importante também para que a gente tenha uma proteção radiológica eficiente é conhecer as fontes. Quais são os tipos de fontes que a gente tem? Então, por exemplo, fontes emissoras ou materiais radioativos que emitem partículas alfa, por exemplo, assim como partículas beta, ou seja, fontes emissoras beta, assim como gama. Quais são os materiais radioativos que emitem essas radiações? Exatamente por que eu preciso conhecer os tipos de fontes? Para que a gente tenha uma proteção radiológica adequada ao tipo de comportamento que aquela radiação tem por conta daquela fonte, o que ela traz, e aí a gente tem mecanismos adequados de proteção.
Então veja que não é somente saber que é tempo, distância e blindagem, mas sim o comportamento daquela radiação. Então a física das radiações é que nos dá todo esse suporte. Então proteção radiológica envolve também conhecimento de outras áreas. E aí a gente vai aqui entender o que é necessário então. Além de conhecer os pontos que a gente já falou, nós temos também alguns fundamentos que são importantes, como por exemplo a instrumentação. Então, quais são os instrumentos, ou melhor, os monitores de radiação que eu devo utilizar para cada tipo de fonte que a gente tem, para cada tipo de radiação. A gente falou isso aqui também na nossa série de vídeos. Entender, por exemplo, uma situação de emergência. E aí, qual é o tipo de monitor mais adequado para medir naquela situação? As grandezas, a gente precisa entender quais são as grandezas diretamente aplicadas para a proteção radiológica e o que cada grandeza significa e ainda o seu valor. A gente também falou disso aqui na nossa série de vídeos. E aí nós temos, para complementar tudo isso, as normas. Então, o uso das radiações ele é tão importante que a gente tem normas que regulamentam o seu uso através de órgãos que são os órgãos regulatórios no nosso país, que aí eles vão ditar quais são as normas, quais são as práticas mais seguras para que a gente tenha muito mais o benefício das radiações. E aí um outro ponto que a gente vai falar agora é uma lição de casa. Por quê? O que as instituições, o que as pessoas devem fazer para que tenham aí uma proteção radiológica eficiente? Então, as instituições também têm o seu papel na proteção radiológica, que é oferecer meios, estruturas, pessoas de forma adequada para que o uso das radiações se torne seguro. Assim como as pessoas também têm sua obrigação, têm sua parte nesse processo. Precisam participar dos treinamentos e colocar em prática o que é ensinado. Conhecer sobre as normas, ter profundo conhecimento das fontes que estão lidando. Então a gente precisa ter aí uma cultura de segurança, tanto para as instituições, que as pessoas vão fazer parte dessas instituições. E aí a cultura de segurança, ela envolve esses itens que estão colocados aí, que é a estrutura, com a estrutura de trabalho que a gente tem, a própria organização, a prática, a habilidade, o treinamento e o conhecimento. Então, uma cultura de segurança envolve todos esses fatores. E aí, a gente vai para uma conclusão. Então, princípios e fatores são extremamente importantes, mas eles são os pontos de partida. Conhecer que os princípios de proteção radiológica é a justificação, é a otimização, é a limitação de dose. Inclusive, essa limitação de dose, ela está em normas. Então, isso é importante para que a gente tenha o uso dessas radiações de forma segura. Assim como os fatores, que são aí as práticas. Quando a gente pensa em tempo, distância e blindagem, a gente está pensando na prática, o que a gente faz no dia a dia para que a gente tenha um uso seguro das radiações. Então percebe que quando falamos em proteção radiológica, não é somente ir lá e estudar a definição desses pontos, estudar quais são as grandezas, mas quando a gente tem essa base, então quando eu digo não é só, isso é a base que a gente constrói. E com essa base, com essas definições, com tudo isso que a gente aprende nos nossos cursos regulares, é como eu aplico cada um desses pontos estudados. Quando eu falo da grandeza, onde está essa grandeza presente no dia a dia? Quando a gente fala de uma norma, onde eu aplico essa norma no dia a dia? Então, quando a gente fala em proteção radiológica, é o conhecimento aplicado à sua prática. Então, eu espero que você tenha entendido a importância desse tema para todos aqueles que trabalham com essas radiações ionizantes. Então, qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários abaixo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!